Fala galera, aqui Vitinho Marechal, final da primeira rodada do Brasileirão, hein? E os cariocas, hein? Vai ter mimimi? Eu tô vendo muito mimimi nesses times aí, nesses cariocas, hein? É o Mengão com a chegada do Sampaoli, é o Botafogo sem identidade tática, é o Vascão aí com a única competição e com um time muito imaturo, né? E o Flusão tá ainda no rolo compressor. Então vamos começar aí falando do Flamengo, né? Que é a coqueluche aí do campeonato. Eu, na verdade, já venho há algum tempo, quem me acompanha aí no meu canal, eu venho batendo nessa tecla. Não é só a torcida. Eu digo que a diretoria tem o sonho de achar um clone do momento do JJ, do Jorge Jesus. A gente esquece isso. Aquilo ali de 2019, além do Flamengo ter um time de muita qualidade, todo mundo estava na ponta dos cascos, né? O Jorge Jesus trouxe um formato de trabalho, né? Uma capacidade, um planejamento de trabalho que era pouco feito aqui no Brasil, né? Então ele, visto aí que hoje está cheio de português aí, acho que tem 9, se eu não me engano, no futebol brasileiro, no Campeonato Brasileiro, 9 treinadores portugueses. Então veio essa avalanche de português para cá, porque todos os times acharam que o que o Flamengo fez em 2019, todo mundo ia fazer. Veio aí o bom trabalho que o Abel vem há algum tempo fazendo, mas todo mundo reclamava do Abel, que o time era covarde, jogou uma Libertadores contra o Santos, um futebol horrível, criticado por todo mundo. Hoje é um time consistente, mas para isso tem que ter tempo. E o Flamengo não teve tempo. Vamos aqui. Saiu o JJ, entrou o Paulo Souza, que eu chamava carinhosamente de Paulo Telão, né? Não deu liga, não encontrou uma cara para aquele time, um formato tático, né? Tem um jogador na mão, mas não sabe transmitir isso para dentro do campo. Então, deu ruim. O time estava, se eu não me engano, 17ª ou 16ª posição do Campeonato Brasileiro. Trouxeram Dorival Júnior, que eu carinhosamente chamava. Todo mundo vê meus vídeos aí, Dorival Telinha, 14. Foi lá, fez aquele famoso losango, né? Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro na ponta, na conclusão por trás, na criação por trás dos volantes adversários, o Arrascaeta. E o Flamengo tinha um formato de jogo de pressão na bola. Então essa é a identidade do futebol do Flamengo. Agora, por outro lado, com a saída, acho que errou aí, além de férias, planejamento da Supercopa, Recopa, Mundial, acho que a mão do Flamengo, da gestão do Flamengo, errou. Na saída, né, do Dorival, neste momento, né, a gente pode falar isso, um erro grave para aquele momento que, né, de pouco tempo de treinamento, identidade tática, e vieram com a modinha do português Vitor Pereira, que eu disse que era o risque-rabisque, né? Carinhosamente eu sempre apelido aí os treinadores, botam um apelido, e ele não piorou. Eu acho que ele foi pior, né, que o Paulo Souza. Ele começou a tentar botar uma linha de 3, né? Primeiro ele iniciou com o Thiago Maia, o Fabrício Bum, às vezes o Davi Luiz, e o Thiago Maia descia um pouco para abrir na esquerda e empurrava o Ayrton Lucas lá em cima. Enfim, ele começou a fazer isso. Depois ele começou a introduzir o mesmo, o 3-5-2, e não deu liga, né? Então eu acho que o Flamengo está muito sem dente. Tem jogador tão desgastado emocionalmente, né? Acho que é uma panela de pressão ali danada. Não sei o que vai acontecer, né, nessa continuidade de Libertadores do Campeonato Brasileiro com o Sampaoli, fez um contrato de 2 anos. Então devemos ver modificações já para o jogo da Libertadores. É o que eu entendo aí, o que está acontecendo com o Flamengo. Teve o jogo do Maringá, né? Foi uma coxa retalhada ali que o Mário Jorge fez, não se deu bem, e vamos ver o que o Sampaoli consegue fazer com esse plantel. Se faz essa galera jogar depois de 4 anos juntos com
tantos títulos aí nessa caminhada, né? Então, eu já tenho agora o Vasco. Eu acho que o Vasco ficou esse tempo todo treinando. Eu acho que falta, com a saída do Nenê, precisa de uns 3 ou 4 jogadores cascudos ali. Tem muitos jovens, né? A média de idade do Vasco são 23 anos. No jogo do Galo, né? Não vai ter outra oportunidade dessa, tomar esse sufoco e não tomar gol, né? Então o Vasco realmente ficou muito defensivo e não vejo o Pedro Raul como a solução para ser o matador do Vasco nessa competição longa até dezembro, né? Eu acho que o Vasco tem que começar a se mexer, fazer alguma contratação, até pelo perfil de treinador que é o Barbieri, né? Um treinador que gosta de flutuação na frente, movimentação, de ocupação de espaço. É um cara que treina o time, eu sempre falei isso. Você vê a diferença do Vasco do ano passado na Série B, que não tinha nada, para um time treinado, com ótimos valores, com jovens jogadores de ótima qualidade. Tem peça, tem que arrumar, tem que acertar mais. Acho que está muito aberto o meio do Vasco. Rodrigo, Jair e Andrei. Andrei não deve continuar, deve ser o Marlon Gomes que deve fazer essa função do Andrei. Então o Vasco precisa pegar mais jogadores mais rodados, mais experientes para ajudar essa garotada e o time do Vasco fluir, ou tiver uma dificuldade assim, fazer 2 gols muito rápido, tomar tanto sufoco. Porque vai ter um jogo agora, se eu não me engano, contra o Palmeiras, em casa. Pressão do Vasco. Então em casa tem que fazer resultado. Campeonato Brasileiro, Série A, tem que fazer resultado, e o Vasco não teve tanto êxito em casa o ano passado na Série B. Não foi o diferencial, né? A gente vê agora o caso do Botafogo. Botafogo errando muito nas contratações, errou muito na primeira janela, na segunda trouxe alguns valores o ano passado, né? Tava brigando para não cair, conseguiu brigar lá, na verdade com a vaga da Libertadores, era remoto, mas dentro do contexto, e o Botafogo não procurou melhorar isso, né? As contratações o time continuou jogando com volante, armando, fazendo papel de meia, isso por várias rodadas do Carioca. Então o reflexo foi esse aí, fora das finais, foi jogar a Taça Rio para defender uma vaga para a Copa do Brasil 2024, né? Então ele continua insistindo com alguns jogadores que não tem condição de jogar no Botafogo. Pode jogar em time menores, mas no Botafogo não cabe. Tietchan não cabe, Rafael não cabe. Então não adianta insistir, porque esses jogadores não servem para fazer um início de construção, uma saída rápida pela lateral. Enfim, são vários detalhes que o Botafogo precisa acertar. Acertou a primeira linha ali com o Danilo Barbosa, acho que ele vai permanecer com o Danilo, né? Eduardo, Lucas Fernandes, Marlon Freitas, Tiquinho e Júnior Santos. Esse é o time do Botafogo para rodar um pouquinho. Vai chegar algumas peças na segunda janela, com certeza. O Botafogo deve subir um pouco de produção, mas tem que melhorar muito como time, com formato tático. Eu não vejo o Luiz Castro pronto ou entendedor, ter leitura de jogo para tocar esse barco até Sul-Americana e Campeonato Brasileiro, tá? Então o grande time aí que está, né, arrebentando e fazendo um papel muito bonito é o time do Diniz, com o Tic-Tac 2023. Teve um jogo difícil contra o Coelho, era um jogo difícil, teria um jogo difícil, mas ele conseguiu reverter. Eu acho que o Mancini mexeu errado. Eu acho que você tem as cinco substituições, mas de repente você não precisa usar as 5. Ele botou 3 atacantes e um meia, acabou entregando o meio campo para o Fluminense. O Fluminense com a bola é mortal, né? E nós vimos o Fluminense, estamos vendo o Fluminense campeão carioca. Não, espero que não seja a régua, né, de avaliação para Libertadores. Tem um jogo difícil com o The Strongs. Aqui, acredito que a diferença, falo para alguns tricolores aí, que a diferença é ganhar o River lá e o The Strongs lá, ou trazer um empate de lá. Mas tudo isso a gente vê no canal do Marechal, a gente vai batendo papo. Quem ainda não fez a inscrição, vambora, acelera, dá uma força no canal do Marechal, canal _442, e me siga no Instagram, @canal _442. Valeu, rapaziada. Vamos junto nessa semana aí. Um abraço.